exploração e liberdade foi o que fez Elden Ring e No Man's Sky um tesãozinho de games. E eu espero que os novos que estão chegando continuem a nos dar uma experiência de gameplay tão boas quanto. Oi, eu sou o Hugo, e hoje eu separei pra vocês novos games que estão pra chegar ou acabaram de lançar com um mundo aberto gigante. Se tu é novo por aqui, essa é a série Listas Totosas, uma série de vídeos que eu reúno games de uma determinada categoria pra vocês. E aí vocês metem a mão no like pra falar que estão curtindo. Tem grupos do canal na descrição que eu só posto quando tem coisa bacana rolando. E eu leio tudo o que vocês comentam aí. Bom, tem muita coisa pra mostrar, nesse vídeo são 10 games, então bora pro conteúdo. Warrinsmith é um RPG online de ação em mundo aberto grátis para jogar. Sim, ele é grátis, eu não tava esperando por isso. Aqui teremos um mundo aberto gigante, todo ambientado na China medieval e um combate de ação bem livre. É como se a gente estivesse vendo a criação de um Skyrim ambientado na China, ou algo parecido, um século de mundo aberto. Tá bom, eu exagerei um pouquinho, mas o game tá bem bonito. Os gráficos disso daqui estão bem gostosos, e esse chefe, por exemplo, me lembrou bastante o do Sekiro. E inclusive eu tenho trauma até hoje desse bicho. Como é um game chinês, ainda tá meio nebuloso alguns detalhes. Eles mencionaram ele até como sendo um MMO, mas eu creio que tá bem mais para um RPG online com funções multiplayer. Creio que deve ser algo bem similar a um Genshin Impact da vida, onde a gente vai ter todo um aspecto de single player que dá pra jogar sozinho na paz, mas também tem opções de multiplayer pra jogar cooperativamente com mais gente, umas 3 pessoas a mais. E sim, esse game vai ser todo free to play, o que é quase inacreditável. E o mais inacreditável ainda é a monetização toda baseada em cosméticos, pra deixar nosso personagem todo bonitinho. Pelo menos isso que eles estão prometendo e isso que os players chineses têm falado também. Já que esse game aqui já lançou lá na China e lá a monetização é toda visual mesmo. Me pareceu muito bem feito e interessante. A gente tem bem poucos games nessa temática com mundo aberto. Warrinsmith vai ser lançado para PCs e PS5 e futuramente entrará no mobile também. Se você tem saudade de um GTA das antigas, The Princess tentou resgatar a ideia de um game de mundo aberto nesse estilo. Mas, diferente dos GTA da vida, aqui a gente é o policial nessa cidade. Ao invés de fugir quando as estrelas subirem, é a gente que faz parte do batalhão para prender os bandidos. Então a gente tá lá andando na paz e a central de emergência nos avisa de crimes cometidos, de uma nova ocorrência acontecendo. E é a gente que tem que lidar com isso. O bacana é que cada suspeito e cada criminoso pode ter uma reação diferente. Alguns podem fugir ou sacar uma arma ou mentir e por aí vai. O que torna o gameplay um bocado variável. O visual do game tá muito bonitão. E claro, é um jogo independente, então não dá pra comparar realmente direto com o GTA da vida. Mas capricharam bastante. The Princess está disponível para PCs, PS5 e Xbox Series. What's an adventure without surprises? It's nothing you can't handle. Now I know it's our time to... Se tem uma coisa que a gente gosta é quando surge um novo concorrente pra dar na cara do Pokémon. E Animo será o novo alvo dos processos da Nintendinho. Esse daqui é um novo jogo de mundo aberto no estilão de domar monstrinhos que vamos ter. Aqui a gente controla o treinador e os bichinhos também. Então, ao mesmo tempo que você captura as criaturas com o treinador, você consegue também controlar os bichos pra batalhar. É tipo o melhor dos dois mundos. E as criaturas estão muito bem feitas e muito fofas por sinal. Me fala se olhando pra esse doguinho aqui já não dá vontade de jogar. Imagina se a gente tivesse um jogo nessa qualidade com Pokémon. O quanto que a internet toda não ia derreter. Mas, já que ela não faz, tem quem faz. E eu espero que cada vez mais surjam games nesse estilo pra gente. É bom que vai acabando com essa ideia de ser um gênero intocado. Até porque é bizarro patentear até mecânica básica e genérica de jogos desse tipo. A única coisa meio chata é que ele vai ser um gacha, mas fazer o quê? Animo chega para PCs e mobile. Doom Awakening foi uma das melhores surpresas do ano. Ele é um MMO de sobrevivência e crafting com um mundo aberto colossal para explorar.
Aqui a gente tá num deserto gigantesco e consequentemente isso vira nosso maior inimigo. Se tu curte jogo de sobrevivência e criação, craft mesmo, tu vai amar esse daqui, já que dá pra minerar e craftar praticamente tudo aqui. Pra tu ter uma noção, tu consegue criar até moto, bug e helicóptero pra usar aqui. E a sensação de voar depois de dezenas de horas de gameplay no chão é muito gostosa. Até dá pra fazer sua casa, sua base no joguinho. E como é um mundo aberto, cheio de player, ela fica exatamente no local que você colocou no mundo. E eu acho isso muito bacana, mais MMOs deviam fazer esse sistema de você comprar tipo um terreno no mundo. Além disso, tem um verme de areia entre cada pedaço de terra. E se você atrair muito a atenção dele, ele te dá hit kill e tu perde tudo que estiver usando. Eu não tava dando muita bola pra esse game quando eu vi pela primeira vez, mas eu me surpreendi demais à medida que eu fui vendo todos os detalhes dele. É muito gostoso se você curtir um jogo de survival e crafting. Doom Awakening já está disponível para PCs, e futuramente sai para PS5 e Xbox Series. Death Stranding 2 On The Beach é a evolução do primeiro game com uma jogabilidade bem similar e um nível artístico absurdo. Eu lembro quando eu joguei o primeiro Death Stranding pela primeira vez e a sensação de sentir o peso do personagem e toda a dificuldade em passar pelos terrenos foi algo que me fez curtir demais o joguinho. Quando a gente tá andando na imensidão do nada, só levando aquelas caixas absurdamente pesadas, aí começa a tocar aquela trilha sonora perfeita, é que vem o pensamento de como games são arte também. Don't be so serious. Don't be so serious. Eu gosto de diversos gêneros de games, e curto muito quando eles tentam inovar dessa maneira, que conseguem trazer algo único e diferente do que tínhamos antes. Death Stranding 2 expande isso para novos terrenos, novas dificuldades e novos ambientes. Claro que se tu não curtiu o primeiro, dificilmente vai curtir esse daqui. Mas quando um game é produzido sem aquele aspecto de linha de produção manjada, a gente tem que respeitar a existência dele. Death Stranding 2 On The Beach está disponível para PS5 atualmente, mas no futuro ele também sai para Xbox Series e PCs. Crimson Desert é simplesmente o próximo game da criadora de Black Desert, só que agora, ao invés de ser um MMO, esse daqui será um RPG single player com algumas funções online. E se você acompanha essa novela, ele já tá há muito tempo no forno sendo lapidado, e finalmente ele vai lançar esse ano. Isso se não adiarem de novo, né, porque sempre tem essa chance. Pra você ter uma noção, ele foi apresentado lá em 2019 e tinha planejamento de lançamento para 2021. E desde lá eles vêm adiando e colocando novas funções no game para termos um jogo mais lapidado possível no lançamento. Eu realmente não me importo deles adiarem as coisas se quando lançar o game realmente preste. E se tem um ponto positivo no Black Desert é o combate dele, e o combate daqui tá totalmente action gostosinho, e o combate parece que tá bem complexo também. Bom que a gente já teve vários gameplays reais de como tá o combate funcionando e como tá o gameplay do game, e tá bem interessante. O negócio parece que tem um combate com bastante impacto mesmo e algo bem cadenciado. Dá pra ver que não é só atacar sem parar, tem que defender, tem que desviar e tem que usar os momentos certos pra dar dano. Tô com saudade de um game nesse estilo com uma gameplay bem detalhada. Crimson Desert vai existir no mesmo universo do Black Desert, mas ele se passa antes dos eventos do Black Desert. E apesar dele ter foco em single player de uma narrativa de um player só, a empresa já disse que ele também vai ter funções online, mas não detalharam muito sobre isso. Crimson Desert chega para PCs, Xbox Series e PS5. Lealdade. Selada em sangue. Vingança. Assassin's Creed Shadows é o último Assassin's Creed que lançou, e a gente sai da temática viking, que foi o último, direto pro Japão feudal.
No geral, a experiência do gameplay é bem similar aos últimos jogos que essa franquia tem tido. Ainda assim, é como se aqui eles lapidassem melhor a fórmula. Os gráficos deles estão muito bonitos, aliás, não só os gráficos, vários detalhes do mundo desse jogo foram construídos com real carinho aqui. Principalmente algumas animações do game que são extremamente bem feitas. E o melhor, ele é todo traduzido e dublado pra PTBR pra gente. E eu gosto muito de falar, de ressaltar quando um game tem dublagem em português pra gente. Porque sim, faz diferença e tem que valorizar isso. Assassin's Creed Shadows está disponível para PCs, Xbox Series e PS5. E a seguir a lâmina. Your new life begins. A sequência de Subnáutica já tá no forno e Subnáutica 2 vai trazer um novo game de sobrevivência futurístico debaixo d'água. E pela primeira vez teremos um game desse tipo totalmente cooperativo, podendo ser jogado com até 4 players o game inteirinho juntos. E se tu jogou o primeiro jogo, tu sabe que o game é absurdamente detalhado. A experiência de ficar perdido no oceano sem fim foi muito bem desenvolvida para esse estúdio. E poder jogar isso em cooperativo com os amigos com certeza vai ser perfeito. Aqui teremos diversos biomas com criaturas únicas de cada um, e algumas terrivelmente perigosas vagando pelo oceano. Subnáutica 2 estará disponível para PCs, Xbox Series e PS5. Reborn. Let's finish the fight. Exoborn é o novo jogo multiplayer de extração em mundo aberto. E aqui, cada um veste um exoesqueleto e se joga no mundo para resgatar a maior quantidade de loot possível. Ele é um game de tiro tático PvEVP, ou seja, além de matar os capeta, a gente também vai estar competindo contra outros players a cada partida. Então a ideia é descer no mapa, entrar em confronto direto contra os mob e os players que tiverem nele e tentar escapar vivo depois disso. E o nosso exoesqueleto nos permite ter uma movimentação praticamente sobre-humana, aumentando nossa velocidade, distância de pulo e até anulando completamente o dano de queda. O mapa é gigante, cheio de pontos de interesse e também cheio de perigos de diversas formas. E a cada partida temos um limite de tempo para ficar no mundo e concluir a extração. Isso, claro, se a gente for morrer nela. O game parece muito bem feito, com ótimas animações e gráficos. Exoborn chega para PCs, Xbox One, Xbox Series, PS4 e PS5. E pra quem curte Nanatsu no Taizai, The Seven Deadly Sins Origin é o game do anime totalmente grátis pra jogar e com mundo aberto gigante. Ele vai funcionar bem no estilão de um Genshin da vida. Então a gente vai controlar um grupo de personagens e intercalar entre eles no meio do gameplay. Ele vai ser todo baseado em exploração pra coletar baús, matar trocentos inimigos e muitos chefes. E o combate dele será totalmente action. Bacana que pra quem curte o anime, vai ter a maioria dos personagens jogáveis aqui. Ele está sendo produzido há muitos anos já e parece que está muito bonitão. Se eles entregarem esse nível de qualidade, quem curte esse tipo de jogo vai ficar muito feliz. The Seven Deadly Sins Origin lança ainda esse ano para PCs, PS5 e mobile. E é isso por hoje. Tem grupos do canal na descrição que eu sempre aviso quando tem coisa bacana rolando. Já deixa o seu like que ajuda bastante e se inscreve se for novo por aqui. Obrigado por assistir. Eu espero que tenha sido útil e até mais.